Então, agora é parte 2 que eu estou falando do estoicismo, né? E os estoicos, né? Então, Deus, para eles, para os estoicos, é a razão, o logos, ou seja, a ordem do universo, a vida e a matéria que se manifesta. É Deus. O cristianismo e o estoicismo compartilham de algumas semelhanças. Eles têm algumas coisas em comum, como a valorização da virtude, o autocontrole. Agora, na parte da divindade, aí eles já divergem. Mas é muito antes de Cristo, né? É 3 séculos lá antes de Cristo, muito longe de Cristo. Cristo nem existia ainda. Então é por isso que não converge, porque naquela época eram outros deuses, na época da Grécia, né? Era Apolo, Zeus, Diana, tudo aqueles deuses que eles tinham, porque naquela época não tinha igreja, não tinha Jesus, não tinha o catolicismo, não tinha os evangélicos, não tinha os espíritas, não tinha os messiânicos, não tinha os Sejunoye, não tinha nada. Naquela época era isso que tinha, era o que tinha, como diz a minha psicóloga, é o que tem para hoje, era o que tinha naquela época, né? Então, nem sonhava ainda com a vinda de Cristo. Nossa, bem antigo mesmo, né? E aí a gente pensava que o Zenão, o Epiteto, que era o fundador. Eu sempre achei, eu até tenho um livro aí, Epiteto, falando do estoicismo, mas ele não falou que quem foi o fundador verdadeiro. Ele se chamava Zenão de Sítio, com C. Não é sítio de passear assim, não. É sítio grego, né? Tá. Ele era um mercador da região da Fenícia, natural de Sítio, atual Lamarca da ilha de Chipre. Ilha de Chipre. Fundou o estoicismo em Atenas, no século III antes de Cristo, tá vendo? Então não tinha ainda, né, a igreja católica, não tinha o Vaticano, não tinha o Papa, entende? Não tinha os freios, não tinha os carmelitas, não tinha os franciscanos, não tinha os beneditianos, ainda não. Aí essa parte aqui é a que mais me toca. Eu fico imaginando eu lá. Olha só, onde eles se reuniam. Os estoicos se reuniam em um pórtico decorado com cenas míticas e histórias, ao lado do agorá. A gente tem aqui, né? Tinha na Bela Vista um teatro chamado Teatro Agorá, onde o Celso Fratelli, nossa, foi assim, brilhou lá nesses palcos com Dostoiévski. Não tem nada a ver com estoicos, mas eu aproveito e falo disso, né? Porque o Teatro Agorá era maravilhoso, ali uma travessa da Brigadeiro, demoliram. Não deviam ter demolido, deviam ter reformado. Aquilo é um patrimônio de São Paulo, né? E aí,
Olha só, naquela época era assim, todos os mestres, eles não escreveram livros, entendeu? Eram os discípulos. Mas no caso desse Zenão, que foi o fundador dos estoicos, ele diz o seguinte: nenhum dos escritos de Zenão sobreviveu, exceto citações, que são essas que eu falei, né? Fragmentadas, preservadas por escritores posteriores. Pois é, isso que acontece. Todo mestre, ele, nem Jesus, nem o mestre da Índia, aqueles mestres da Índia, né, o Ramana, que eu já falei, até tenho a foto dele aqui, agora eu não sei onde está. O Ramana agora eu estou entrando. E o Ramana não deixa de ser um estoico, gente. O que o Ramana sofreu, ele não dava um pio, sabe? Deixa eu contar um pedacinho da história do Ramana, que ainda dá tempo, porque dos estoicos aqui eu já terminei, porque você viu, são fragmentos, né? Então eu entro um pouquinho com a história do Ramana. O Ramana foi um mestre indiano, ele vivia num ashram, né? Que lá na Índia eles falam ashram, uma casa onde o mestre vive e os discípulos cuidam dele, né? E ele vivia o que ele pregava. Ele era um estoico, ele teve câncer. Eu ainda vou falar a vida inteira do Ramana num vídeo, agora eu só estou dando uma pincelada, porque ele também era estoico. Ele não reclamava, ele meditava, ele usava reflexão, ele cuidava dos bichinhos, dos cachorros, das vacas, sabe? Porque lá é a vaca sagrada, né? Eles não comem vaca. Ele cuidava da horta, ele não era porque ele era mestre que ele não fazia as coisas, ele fazia, ele gostava de fazer. Ele ia ficar sentado só lá, ele ia ficar prejudicado, né? Sem exercício, sem nada. Então ele levantava cedo e ele subia o morro, um monte chamado Aruasqua, com a canequinha dele de alumínio e um bolinho, e ele só usava uma sunga. E ele ia lá e ficava meditando, ele subia, chegava lá, ele ficava meditando, depois ele descia, e aí ele ficava lá com os discípulos, ajudando, tal. À tarde ele costumava ficar lendo jornal, ele lia jornal, eu tenho foto dele e vídeo dele lendo jornal, e ele também, é isso que eu quero dizer, por isso que eu incluí o Ramana aqui, ele também não escreveu nenhum livro, nada, nunca pegou uma caneta e escreveu um livro das ideias dele, né, da filosofia dele. Ele ele ficou muito famoso, né, e naquela época a Inglaterra era muito ligada com a Índia, por causa, inclusive tem o Gandhi, né, que teve aquela encrenca lá da Inglaterra com a Índia, que queria dominar a Índia, a Inglaterra, e eles fizeram greve de fome junto com o Gandhi, enfim, toda aquela história, né? E aí o Ramana também não escrevia. E quem escreveu foi um inglês que ficou sabendo, que eles eram muito ligados na Índia, como eu falei. E ele veio para a Índia. Ele chamava George Osborne, de terno, tudo. E os indianos não usam nada disso, que é bata, é aquela roupa indiana linda, que eu adoro. E aí ele escreveu alguns livros do Ramana, eu tenho, foi difícil conseguir, viu? E tem uma foto dele, de uma pessoa que estudou comigo e me deu de presente a foto do Ramana. E ele ficou com câncer, né, no braço,
E aí os discípulos perguntavam para ele se doía, e ele falava, olha, parece que tem 1 milhão de abelhas me comendo o braço. E o câncer foi avançando. Aí os discípulos falaram assim, vamos levar no médico? Ele falou, oh, não, é o meu destino, não quero. Deixa, eu vou ter que morrer de qualquer jeito, deixa a natureza cuidar, entendeu? Eu não quis mexer. Não era medo, Ramana não tinha medo de nada. É que ele não queria mesmo, não queria intervenção do homem. Ele queria que as coisas acontecessem naturalmente. E ele aguentou até o fim. E eu fiquei muito impressionada, porque os discípulos dele botaram ele numa cama e na porta do ashram. Por quê? Porque ficava todo dia lotado de pessoas, sabe? Ali rezando pelas orações da Índia, né? E eles ficavam rezando, cantando, tem uma música linda, linda que ele gostava. E ele ficou ali, começou a virar uma caveira. Eu fiquei tão assustada quando eu vi aquilo. Eu falei, como um mestre do porte do Ramana fica nesse estado. Eu questionava muito isso. Imagina, ele olha, o ensinamento dele é maravilhoso, os ensinamentos do Ramana. Enfim, ele ficou ali, aquele povo ia, e muita gente disse que foi curado de algumas doenças. Aí ia mais gente ainda, todo mundo queria ser curado de alguma coisa, sabe? Ele era um santo, diziam que ele era um santo, mas ele demorou para desencarnar, ó, ele ficou ali, não quis ir para o hospital. Mas eu acho que nessa altura do campeonato o corpo dele já estava até levitando, porque já não sentia mais nada, aquilo ali era só a matéria, sabe? A gente é muito ligada na matéria e se impressionava, mas ele não, e os discípulos dele cuidando dele. Enfim, a vida do Ramana vai dar um outro, tá? Vídeo, mas deixa para outra hora, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dos estoicos, fragmentos, né? Então, por isso que não foi tão grande o vídeo. Eu tive que emendar. Tchau.